Mano velho, hoje eu quero comentar sobre dois ídolos tricolores que fizeram aniversário recentemente e quero comentar também sobre atuações de ex-jogadores tricolores fora do Brasil e que está dando uma repercussão por aqui que eu acho meia desleal. Mas eu vou conversar com vocês, vou passar a minha observação para vocês e vamos bater esse papo maneiro. Mas segura aí que eu já volto. Tamo juntão, família tricolor! Portela Leite por cá, mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença. É sempre bom tê-los por aqui. Já conferiu o pré-jogo? Será que o Renato vai fazer aquilo mesmo? Rapaz, se o Renato fizer aquilo, ele vai fazer uma aposta muito alta com a torcida tricolor. Ou ele corre o risco de entrar em decadência com a torcida, mas ao mesmo tempo corre o risco de ser endeusado pela torcida. Já pensou? Se o cara entra, acaba com o jogo, joga pra cacete e faz o gol da classificação? Meu irmão, é coisa de maluco. Mas você não sabe o que eu tô falando? Ah, meu irmão, então vai lá ver o pré-jogo. Vai lá ver o pré-jogo. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar o pré-jogo pra você. Vai lá dar uma olhadinha, tu vai me entender melhor. Coisa de doido. Coisa de doido. Ó, e detalhe, já aviso pra vocês. Não é o que eu quero. É o que eu acho que Renato vai fazer. A princípio, eu torço pra dar errado. Mas se Papai do Céu falou que vai dar certo, quem sou eu pra ser contra? Vamos aguardar, galera. Vamos lá, família. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui que tem dois jogadores nossos que fizeram aniversário recentemente. Dois jogadores não, né? Um é jogador, o outro não é mais. O nosso ídolo, o nosso eterno Thiago Excelência Silva, o ministro da Defesa do Futebol Mundial, o melhor zagueiro brasileiro do futebol mundial. Chama-se Thiago Silva. Ele ontem completou 41 anos. 41 anos. Então, aqui humildemente o canal quer desejar tudo de bom pro Thiago Silva, muita saúde, felicidade, que o Papai do Céu o abençoe com bastante saúde, porque para mim Thiago Silva é pule de 10 na Copa. Para mim Thiago Silva joga essa Copa do Mundo plantando bananeira. Com todo respeito aos demais zagueiros, irmão, a qualidade do Thiago Silva está entrando em extinção. É público e notório que a qualidade do jogador brasileiro, há algum tempo, já não é a mesma de antes. Isso todo mundo já sabe. Jogador do nível como o Thiago Silva você não vê mais. Lateral direito, estilo Leandro, Jorginho, você não vê mais. Lateral esquerdo, nível Marcelo, nível Roberto Carlos, você não vê mais. E por aí vai. Infelizmente, isso é uma realidade no futebol brasileiro. Agora, se você puder prorrogar a qualidade de um Thiago Silva, meu irmão, eu como treinador não vou abrir mão disso. E tem mais uma atenuante. O Carlos Ancelotti é fã do Thiago Silva. Eu trouxe para vocês aqui, quando ele chegou no museu da CBF, quando ele foi conhecer o museu pela primeira vez, a primeira coisa que ele falou foi quando ele viu a camisa amarela da seleção brasileira, a nossa armadura canarinho. A primeira coisa que ele falou foi Thiago Silva. A primeira coisa. O Ancelotti levou o Thiago Silva para o Milan e depois levou para o PSG. Então, por que não essa dupla se fazer presente mais uma vez para o bem do Brasil? E ainda tem mais coisa a favor. O principal zagueiro da seleção hoje é o Marquinhos. E Thiago Silva e Marquinhos já tem um entrosamento perfeito desde a época do PSG. Jogado muitos anos junto. Então, cara, não tem como abrir mão de um talento como o Thiago Silva. Eu, particularmente, eu acho que vai ser
um desserviço ao futebol brasileiro se o Carlos Ancelotti se deixar levar pelo sistema, pela não sei por quem, e não convocar o Thiago Silva. Eu acho um desperdício. Não por ser tricolor, cara, mas porque você analisa aí. Futebol brasileiro, uma competição acirrada, jogos de 3 em 3 dias, e ainda temos, paralelo ao brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E o Thiago está aí firme e forte. Está aí firme e forte. Então eu, particularmente, eu acho que o Thiago tem toda a qualidade, todos os quesitos para disputar mais um Mundial. Ok? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês concordam ou não. Meu forte abraço ao Thiago Silva. E Ancelotti, leva o homem. O Brasil está precisando. Nós estamos precisando. Que a nossa zaga, meu Deus do céu, está complicado. As coisas estão complicadas por lá. Se pode melhorar, não vamos perder tempo, né? Mas vamos ao outro craque. O outro craque que eu quero falar chama-se John Arias, que no último dia 21 fez 28 anos. Meu nobre craque, papai do céu o abençoe, sempre com muita saúde, com muita felicidade. Saúde para Alessandra, para Zoe, tudo corra bem para você e que tu tenha muito sucesso na Europa e que volte para casa assim que sentir vontade, ok? Família, o Arias é um jogador fantástico, todos nós sabemos disso. E eu tenho visto ultimamente muitas pessoas batendo numa tecla chata, quando na verdade o nosso amor pelo futebol do Arias, o nosso amor pelo jogador John Arias, pela pessoa, pelo pai de família, aquilo que nós conhecemos quando estava por aqui, está falando mais alto. Mas eu vejo as pessoas se expressarem de uma forma errônea. Não que eu estou aqui para falar a ninguém como vocês devem agir ou deixar de agir. Não é isso. Eu estou apenas fazendo uma observação sobre o que eu acho. Ah, que o Arias é burro, que o Arias saiu daqui para jogar na Europa e a lanterna. Ah, que o Arias é banco. Ah, que o Arias... Família tricolor, vamos partir de um princípio. O Arias é inteligente demais. O Arias tem um staff por trás. O que o Arias fez, ele está realizando um sonho que foi muito bem pensado. Não é um sonho baseado em dinheiro, como muitos jogadores saem do Brasil por causa do dinheiro. Não, não é por aí. O Arias foi por um sonho. Graças a Deus, eu acredito que financeiramente o Arias já esteja estabilizado. Tanto é, pelo menos circulou na imprensa em geral, que antes dele acertar com o Wolverhampton, ele recebeu um telefonema, nada mais nada menos que CR7. O Jesus queria levar ele para o Al Nassr e pagando 4, 5 vezes mais do que ele recebia aqui no Fluminense. E ele não visou dinheiro, nem para ir para a Arábia, nem para ir para a Inglaterra, porque o salário dele no Wolverhampton é abaixo do que ele ganhava aqui no Fluminense. E eu vejo muitas pessoas falando, preocupadas, né? Porque quando você descobre que as pessoas falam isso do John Arias por amor, é porque eles querem que o John Arias volte logo, com medo que o John Arias, quando voltar, vá para algum outro clube do Brasil. Família tricolor, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Isso é um fato. Eu aqui não posso garantir nada para ninguém. Mas a minha observação é simples e tenho o porquê de eu pensar dessa forma. Primeiro, o Arias está lá, o Wolverhampton estando na lanterna, estando em primeiro, estando no meio da tabela, não vai mudar em nada os planos do Arias. Essa é a opinião que eu tenho. Não quer dizer que eu esteja certo, é apenas a minha opinião. Porque só tem 5 rodadas do campeonato inglês, não tem nada definido. Pelo contrário.
E o Arias, quando joga solto, como ele foi usado contra o West Ham, que o Wolverhampton ganhou de 3-2 pela Copa da Inglaterra, e o Arias participou dos 3 gols direto. Foi a melhor apresentação do Arias com a camisa do Wolverhampton. Ele chamou a atenção. Só que depois o treinador cisma em prender ele na ponta esquerda. E aí que ele não está rendendo legal. Mas, situações à parte. O que eu quero passar para vocês é que se o Arias voltar em janeiro, se o Arias não voltar agora, galera, se o Arias voltar para o Brasil um dia, como ele não pensa em dinheiro, como eu já citei aqui, ele é um cara muito centrado, ele mostrou ser muito centrado em relação a isso, eu acredito que ele volte direto para o Fluminense. E quem disse isso não sou eu que estou dizendo da boca para fora. Quem disse isso foi o próprio Arias. Vocês já esqueceram? Acompanha aí. Nesse clube que me deu tanto para a vida. Então eu só quero deixar publicamente meu agradecimento ao clube que mudou minha vida, o clube que é minha casa no Brasil, e que nossa história não acabou ainda, que o torcedor pode ter certeza que algum dia eu voltarei e que ainda temos muitas coisas para conquistar juntos. Então, família, por essas e outras, que eu acho que a gente tem que pegar um pouco mais devagar aí, bater menos no Arias, vamos levar isso na boa, deixa o rapaz fazer a missão dele lá na Inglaterra, e se papai do céu achar que ele tem que voltar para o Brasil, eu tenho plena convicção de que ele voltará para o Fluminense. Pelo menos essa é a minha opinião, ok? Gostou da opinião? Então te convido a deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele comentário inteligente e comentar com os amigos também, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho com mais qualidade. Desde já, muito obrigado. E para finalizar, família, eu vejo muitos jogadores babando. Ah lá, o Isaac jogou lá fora, já fez gol. Família, eu não culpo diretoria, não. Pela venda, não. Eu acho que o trabalho que nós torcedores poderíamos fazer é bater assim na diretoria, não pelo Isaac. Eu não culpo diretoria em relação ao Isaac. Eu culpo diretoria de uma forma geral. Mas não é essa a diretoria do Mário Bittencourt. São todas as diretorias que passaram pelo Fluminense nos últimos 10 anos. Porque o jogador, quando chega da base, que vai profissional, ele é cheio de nome-toque. Ai, cuidado que ele não pode isso. O garoto é novo. Eu duvido. Se eu chegar lá, na Rússia, meu irmão, tu vai jogar assim, assim, assado. Tá tranquilo? Tá bem? Então vamos pro jogo. E não tem paparico, porra. A gente fica paparicando o jogador. Eu vou queimar. Queimar o cacete. Tudo que o cara mais quer é ir pro profissional, porra. É ir pro jogo. Nós temos que ter pulso. É por isso que eu peço, e vou reforçar aqui, que a gente faça uma transição mais objetiva, com mais responsabilidade e que tenha um profissional que trabalhe diretamente na base para poder orientar essa transição quando ela tiver que ser feita. E o nome que eu tenho, que eu acho que seria perfeito, já falei para vocês e repito, chama-se Felipe Melo. Já comentei isso com vocês aqui. Porque eu duvido se quando o Isaac chega lá, bebê, cuidado para não jogar, que não sei, não, cuidado com o meu garoto, não tem essa porra não, rapaz. Porque a impressão que se tem no Fluminense, e não é gestão Mário não, repito, isso já vem de muitos anos, sempre me irritou. Aí tu vê o jogador, chega no profissional, já chega dançando funk, meu irmão, chegou no profissional, tem que dançar a regra do profissional, não tem essa de liberdade porra nenhuma. Para ter liberdade ali tem que ter confiança. Ali o foco é produzir bem. Você tem que chegar ali para produzir, não tá ali a passeio. Hoje eu vejo um monte de jogador a passeio, no profissional do Fluminense a passeio. Não tem nem brecha. Meu irmão, se eu sou jogador, eu tô ali, eu só vou aceitar não ter brecha se o cara que tiver no meu lugar for muito bom. Na minha posição, for muito bom.
Sou lateral esquerdo, cheguei e tem o Marcelo. Porra, irmão, não posso fazer nada. Não dá pra brigar com o homem, não. Ah, sou zagueiro, então Thiago Silva. Não dá pra brigar ali, não. Agora, se é um outro que não tem... Ô, meu irmão, eu vou brigar, vou brigar. Quero o treinador, quero brecha. Vou treinar. Professor, como é que eu tô? O que eu tenho que melhorar? Perturba. Mas não, o cara acha que isso é desonra. A vaidade não deixa. Ô, meu irmão. Eu vejo por esse lado. Falta competitividade. Falta o cara querer. E às vezes também tem um querer que já é induzido, né? Não, bota pressão não. Daqui a pouco sai barato, a gente pega o time lá fora. Relaxa. A gente sabe como é que funciona os bastidores, né? Mas vamos tentar ver o que acontece daqui pra frente. Família, obrigado pela atenção. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da presença de vocês até o final. Tamo junto, Flusão, lealdade tricolor sempre. E até a próxima, família.